Bom dia, irmãos. Estamos em São Paulo, hoje é dia 28 de abril de 2012. O Senhor abrevia os tempos, né? Já estamos no final do mês de abril. 29 de abril, tá certo, domingo. Hoje vamos tentar fazer mais uma coisa diferente aí, já que Deus é um Deus de novidade, vamos tentar imitá-lo, não com a mesma sabedoria, talento e paciência, mas vamos pelo menos fazer o esforço. Vamos abrir as Bíblias no Salmo 35, tentar ler com certa rapidez, que são muitos versículos, e nós temos bastante coisa para falar e ouvir do Senhor aqui hoje. É um pedido de Davi um pouco estranho, ele segundo alguns, Davi é um pouco carnal nesse salmo, porque ele chega a pedir que os inimigos sejam destruídos, ele faz uma espécie de ódio à vingança, não é? Mas é uma questão que espiritualmente, nós sabemos que estamos na nova aliança. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, e precisamos ter discernimento, que ninguém se engane e saia orando contra alguém individualmente, que não é esse o objetivo de Davi, muito menos do Espírito de Deus, mas é uma luta e uma vitória espiritual contra as forças que usam pessoas para, às vezes, atrapalhar a vida de outras ou gerar histórias e maledicência sobre outros. Então diz assim o Salmo 35: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorquidores. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração, me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como visbufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: Pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, pois a minha causa, Deus, meu Senhor e Senhor meu. Para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. E envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem
os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e te agradecer. Sabemos que tu és conosco, cuidas de nós, e em todas as confusões, mistérios, complexidades, contradições de um mundo cada vez mais perdido, tu nos guardas do mal, nos protege, que tua mão ainda nos conduz pelos pastos verdejantes e nos leva para as águas de descanso. Queremos te louvar e te agradecer pelas vitórias que tu tem trazido à vida do teu povo, dos teus servos. Há pouco ainda ouvíamos de um servo teu se alegrando demais no casamento de uma filha, num neto que está por vir, em casais que se juntam segundo a tua vontade. Ontem mesmo, 3 irmãs e irmãos nossos se casaram. Tantas e tantas coisas o Senhor tem feito em nosso meio, tem progredido a vida espiritual do nosso povo, tem provido as coisas mínimas e até as supérfluas pela tua misericórdia e pelo teu amor. Senhor, que a tua mão sempre esteja estendida sobre nós. Não recolha o teu braço sobre nós. Nós sabemos que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, portanto, Senhor, te mantém, Senhor, como tu estás. E nós te pedimos isso, não como quem acha que tenha que pedir, porque tu fazes isso por amor, sem sequer que te peçamos, mas te pedimos isso apenas para demonstrarmos que sabemos que precisamos disso, que sabemos quando nós pensamos melhor, quando nós podemos meditar na tua palavra, que sem ti nós nada somos. E aí fazemos essa oração que para ti é simples cócega, nada faz a não ser lembrar da nossa própria fraqueza, pois se na nossa relação contigo há falhas, certamente não são tuas, mas são nossas, Senhor. E a tua misericórdia sempre nos guarda, e o teu amor sempre nos guarda, e os teus ouvidos estão abertos às nossas orações, também por misericórdia, porque nós sabemos que tu já sabe qual é a nossa petição, antes mesmo que ela saia de nossa boca e daquilo que nós precisamos, sem que nós mesmos tenhamos discernimento do que venhamos a precisar. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os teus eleitos e ainda não trazidos, cuida deles sempre. Reúne o teu povo nesse mistério que nós não podemos compreender com a nossa mente natural, que é a edificação do teu corpo, que está sendo feita por ti de forma absolutamente incompreensível para nós, porque nós, como os homens, apenas vemos divisões, discussões, brigas, problemas, e mesmo quando há comunhão, ela muitas vezes é cínica, é apenas interesseira para alcançar um objetivo humano, mas atrás de tudo isso tem o teu projeto, e ele é maior que tudo, Senhor. Nós sabemos que ele vai ocorrer pelo teu amor e pela tua misericórdia. Nos perdoa os pecados, Senhor. Nos abre o entendimento para que nós compreendamos a tua vontade cada vez mais. Nos consola, nos edifica, nos exorta no nosso espírito, para que ele transforme a nossa alma e assim nós possamos ser feitos à tua imagem e semelhança, para que na tua vinda sejamos como noivas, Senhor. Noivas que possam dizer: nós estamos de branco, não porque tenhamos feito vestes brancas, mas porque o Senhor nos lavou e remiu e nos tornou alvos como a neve pela misericórdia tua, e nós já somos desde já gratos por ti, para ti por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. Todo mundo sabe o estranho desejo que eu sempre tenho no meu coração de cada vez ter mais e mais pessoas louvando ao Senhor aqui, diferente, de vários lugares, fazendo daqui um local em que elas possam vir num grupo pequeno. Eu sei que muitos que vêm aqui estão acostumados a cantar para multidões ou para muita gente. E a gente tem aqui procurado ser um lugarzinho de refúgio, de esconderijo, de pessoas que vêm aqui para poder falar com mais liberdade de Deus, experimentar uma comunhão diferente, às vezes poder até fazer pedidos para um grupo menos preocupado com coisas que talvez outros grupos ainda se alegrem, ou quem sabe nós ainda somos na fase anterior a isso, um dia seremos até piores, mas ainda estamos buscando o Senhor de uma forma talvez menos interessada em grandes grupos e multidões. Então eu tenho sentido há muito tempo trazer pessoas aqui para louvar, para poder a gente também aprender com elas. E a gente tem tido a alegria e a graça de realmente ter muita gente especial de Deus, que tem um ministério muito, muito especial nessa área do louvor, da adoração. E a gente tem sido refúgio e abrigo para homens que em algum momento vêm aqui, o Diego, o Stênio,
o João Alexandre, o pessoal do Baixo e Voz, o Sérgio, a Marivone, muita gente que veio lá pelo VPC, que vem para cá, volta e meia, o Goldin, o Jader, tantas e tantas pessoas que aqui vêm, já vieram, vão vir ainda. E há neles todos uma espécie de comunhão, o Diamanso, né, que a gente tem também convivido, de que a gente tem que fugir um pouco dessa história de muita glória no mundo, de muito conhecimento, fazem quase que um trabalho underground, nunca se sabe se é de propósito ou pela própria circunstância. E eu sempre senti no meu coração que há homens que Deus tem levantado com um ministério muito complicado, tenho orado muito por eles, porque eles vão quase que como artistas mesmo para o mundo, vivendo até algumas experiências estranhas de disputas de egos em alguns ambientes que eles são chamados às vezes para participar, ou para gravar, ou para cooperar. E desses todos que estão entre nós ainda, pela misericórdia e amor de Deus, há um homem que está aqui conosco hoje, que é o Ademar de Campos, que é meio que pioneiro nessa capacidade de fazer o louvor de multidões e manter uma comunhão com Deus em fidelidade absoluta, guardando o seu ministério pastoral, sem imaginar que isso não seja tão importante quanto os outros dons que ele tem, se deixando também pastorear pelo grupo onde ele congrega, pelas coisas que lá acontecem, pela realidade da sua comunidade, que é uma comunidade com ele, da onde ele tem provavelmente a fonte de amor e de suprimento, de palavra e revelação, para que ele possa ir pelo mundo pregando o evangelho, louvando, sem que aquilo o atrapalhe, pelo contrário, o edifique, o reconstrua e reaviva ainda mais, para quando ele volte à sua comunidade, se nutra e também nutra, sempre em equilíbrio e amor com Deus. E hoje eu pedi para o Ademar para que ele possa falar um pouco da história dele, porque ele já é um homem experiente nessa área, né? Embora seja por Deus mantido rejuvenescido, como quem nem sequer parece ser pai, já é quase avô, não é? E isso é uma coisa que só Deus faz, né? Uma vitalidade de um homem jovem em Deus e ao mesmo tempo já experiente em várias coisas. E ele vai falar para nós um pouco sobre isso, pode louvar durante uma hora, quanto tempo ele achar. Eu pedi para ele tentar fazer uma espécie de mesclado entre contar a história dele um pouco e ir usando os louvores que ele achar que são adequados ou que tenham a ver com aqueles momentos da vida dele, para que a gente possa entender que não podemos ter preconceito e não podemos deixar de buscar a comunhão, mesmo se nós achamos que somos tão especiais, de ter aquela palavra de Lucas 12:32 que fala: não temais, ó pequenino rebanho, porque o Senhor se alegrou em dar-vos o vosso reino, que isso não seja soberba para aqueles que acham que pequenos grupos são melhores que grandes grupos. Na verdade, para Deus tudo é a mesma coisa. Aliás, até trevas e luz para Deus são a mesma coisa, o que dirá pequenos e grandes grupos. Então que a gente aprenda, né, que nós temos que procurar ser os mesmos sempre em Deus, não importando a circunstância que estamos. Paulo diz, né, quando sou fraco aí que sou forte e sei ser alegre em tudo, tendo de muito e tendo falta. Isso é uma coisa que para a gente parece bonita, é poética, é objetivo, mas na vida real, na vida natural, viver isso, se alegrar em todas as circunstâncias. Eu sei que nós aqui como grupo e até muitos crentes no Brasil e no mundo já sabem que tribulação faz parte da vida do crente. E já aceita a tribulação como um operar de Deus, como por exemplo a Flávia, já falei aqui. Quando às vezes eu chego angustiado em casa de alguma dificuldade e às vezes eu murmuro para ela sobre coisas que eu acho que estou passando, que não sei se vou aguentar. E ela me fala com a sabedoria de uma mulher que não tem medo de dizer a verdade, nem para o marido naquela situação, e fala: você sabe contra quem você está lutando. É contra Deus que você está lutando, não é contra outra coisa. É Deus que está te corrigindo, é Deus que está usando. Então que a gente saiba que tudo tem a mão de Deus, tudo tem a glória de Deus a ser buscado. Quem é crente realmente tem que entender isso. E a parte que nos falta em todas essas nossas vidas, dessa história de dificuldades que todos passamos, é aquilo que Tiago nos pedia. E Tiago não é tido como um grande evangelista, não é tido como um grande escritor, é uma carta ali colocada, muitos acham até que para satisfazer um nepotismo da parte de Jesus. Vamos colocar uma carta, não é, do irmão dele aqui, mas não é. Quando ele diz que alegrai-vos por passardes por tribulações. Ele sabia, porque ele vivia em Jerusalém, no ambiente mais duro de coração que já pode ter havido, daquele de homens do grupo judeu que não se convertiam ao Messias, e ele sabia que a única maneira dele passar por aquilo era se alegrando, porque senão ele não ia resistir.
Então, se nós já aprendemos a primeira parte, que é passar e aceitar as tribulações como sendo algo de Deus na nossa vida, vamos agora subir um degrauzinho mais e também nos alegrarmos, né? Não uma alegria cínica, uma alegria coreográfica, ou para cumprir a palavra, simplesmente como quem religiosamente quer fazer o que está aqui achando que vai ter bênção por isso. Mas como quem compreende que um servo de Deus tem que se alegrar, porque a vitória é certa, né? E a vitória já está decretada, e a gente às vezes não se alegra com isso. Isso deveria ser motivo para a gente sentar e ficar fazendo festa o tempo todo, né? Mas a gente vem à luta, acha que Deus se afastou, tem alguma dificuldade, Deus quer nos ensinar e nós queremos fugir do ensino. Amém? Então vamos aí ter essa oportunidade de Deus gloriosa. Nós te agradecemos muito, irmão, por estar aqui, que o irmão sinta totalmente à vontade. Se quiser tocar só um louvor e quebrar tudo, também fique em paz. Não se sinta constrangido em nada, nem obrigado de nada, a não ser fazer aquilo que no teu coração alegrar e sentir dele como algo útil. Amém, mano? Bom dia, meus queridos. Tem que ser um bom dia, né? Com Jesus, todos os dias são bons dias, né? Não fosse Ele, eu nem estaria aqui, nem você, nenhum de nós. Então, aproveitando o ensejo, aproveitando a bênção desse novo dia em nossas vidas, há um ensino na palavra que diz assim, Salmo 100, diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Foi o Senhor que nos fez e somos ovelhas do seu pastoreio. Legal, né? Então, o convite aí é entrar pelas portas com ações de graças, com gratidão. E nos seus átrios com hinos de louvor. Essa é a razão porque no culto, no ajuntamento do povo de Deus, existe o período de música e de louvor, porque a Bíblia manda fazer isso. E os filhos de Deus estão habituados a isto, porque eles têm o que dizia aqui o nosso pastor, alegria no coração. Temos lutas, temos tribulações, mas temos alegria, porque Jesus é a nossa alegria. Eu estava lembrando aqui já que vamos contar um pouco de história. Essa música aqui é do tempo, deixa eu ver, 1980. Eu fiz parte de uma equipe de vencedores naquele ano. Não, ano 81 foi minha esposa. E eu ensinei essa música para eles lá, que é uma música de autoria do meu irmão, Washington. E é em cima do Salmo 136, que é um salmo que convida a render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia... Vamos falar? Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que notícia linda, né? Opa! É uma frase do Watchman que eu li uma vez, ele diz assim: vitória na vida cristã é conhecer e depender das misericórdias do Senhor. Acho que ele estava certo. Né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. E a segunda linha diz assim, ao Deus dos deuses: rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom.
porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. A primeira estrofe. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Senhor, aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Falar em misericórdia, eu estava lembrando ontem à noite e hoje de manhã. Recebi um recado do João, o João da Boca aqui, na cena. Conhece, né? Da missão aqui, que trabalha com evangelização de drogados aí da Cracolândia. Eu me aproximei dele através da minha filha, porque minha filha, Mariana, ela é meio doida, assim. E ela acabou vindo, ela tem um desafio assim de evangelizar, de missões. Ela acabou conhecendo o pessoal aí na cena e se fez amiga do João. O João ficou encantado com ela, foi na rua lá fazer uma ronda com ela. Ela entrou num beco lá e outro dia eu fui lá, ele me mostrou, foi aqui que a sua filha entrou. Eu virei para ela: você nunca mais entra nesse lugar. Ainda bem que foi demolido, porque era um beco lá que só tinha gente se drogando e alguns mortos, porque ninguém entra naquele lugar. E ela, no afã de querer falar de Jesus, eu falei: filha, pelo amor de Deus, tudo tem limite, né? E a Bíblia fala: não remova os limites antigos que vossos pais estabeleceram. Então, fica na minha aí que era tudo certo. E assim eu me tornei amigo dele. Ele é uma pessoa muito carinhosa, muito desafiada. E ele me mandou um recado: Aldemar, se você puder me ajudar aí com alguma coisa, porque nós vamos ter um retiro nessa semana de travestis que estão sendo evangelizados, travestis, e prostitutas, ex-prostitutas. E eu estava lembrando, agora me veio isso à mente. De onde é que Deus nos tirou? Como Deus foi misericordioso conosco. Não permitiu que nós vivêssemos um tipo de vida como desses queridos que estão sendo restaurados através de anjos do Senhor, como o João e a equipe dele lá. E, como não podia deixar de ser, minha filha está lá nesse acampamento. Eu só recebi um torpedo: pai, estou com o João. Eu falei: amém. Vou falar o quê? Já está, né? Então vamos cantar mais uma vez só o coro. Porque a sua misericórdia, você está aqui, meu querido e minha querida. Que o nosso Deus, o seu Deus, é um Deus de misericórdia. Atos 17 diz: ele é quem dá vida, respiração a todos os homens. Porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Ele é quem dá vida. Ele é quem dá respiração. Ele é quem dá essa roupa que eu estou vestindo aqui. O pão que eu vou ter na hora do almoço. É Ele, tudo vem dele. Porque a sua dura para sempre. Dura para sempre. Rendei graças ao
Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Senhor, vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Vamos lá, contando história. Ano de 1984, final de 84, a Rede Globo anunciava a exaustão, o primeiro Rock in Rio no Brasil, cidade do Rio de Janeiro. E a propaganda mostrava as bandas que foram convidadas, entre elas o AC/DC, que usava no palco a figura de um dragão representando, sabemos lá quem. Quer dizer, nós sabemos quem, né? E eu vendo aquelas cenas, aquela divulgação maciça daquele evento, que não era para exaltação do nosso Jesus, eu fui tomado de uma indignação. Eu falei, não é possível, né? Adoração só a Jesus. Não ao inferno, não ao diabo, não, mas ao Senhor somente. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Mateus 4,10, né? Eu fui orar do meu joelho, Senhor, eu falei, não aceito isso, não aceito. Eu amaldiçoo essa festa. Eu fiquei, sabe quando você fica assim meio irado? E eu fiquei assim. E aí, acho que Deus, para me consolar, me inspirou uma música. Talvez vocês conheçam. Ela fala assim: a vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue por então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, sim, Senhor, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo de Cristo que não. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará.
e dominará. Reina para sempre. Aleluia. Então essa foi a minha resposta para o Rock in Rio. E aí eu estava lá em Belém do Pará, em 1900 e não sei quando. E encontrei no congresso grande lá, e cruzei com uma jovem. Ela me ouviu contar essa história, no final ela me procurou, chorando, disse, eu era uma das pessoas que estava lá, naquele lugar. E lá eu fui tocada pelo amor de Deus. Alguém falou de Cristo para mim, lá no Rock in Rio. Que bom, né? Os anjos do Senhor. E hoje eu sou do Senhor, estou convertida a Cristo. Eu falei, que bênção, glória a Deus. Então Deus faz umas coisas assim que a gente não é capaz de imaginar, nem de prever. Mas isso é prova de que Ele está no controle, Ele está no comando da história. Jesus é o cabeça da igreja, é o cabeça do corpo, o príncipe dos reis da terra, e Ele reina para sempre, louvado seja o nome dEle. Já que falamos de guerra, lemos um salmo hoje de manhã, que é meio que imprecatório, né? Disparando tiro contra os inimigos. Aí eu lembrei de alguma canção aqui, que eu vi na listinha aqui, que fala sobre guerra. Houve uma época, aqui em São Paulo, e que se espalhou no Brasil, em que Deus mandou assim uma ênfase sobre a igreja ligada à guerra espiritual. Então a igreja cantou muitos cânticos assim de guerra, e eu compus alguns, fiz a versão de outro e saí cantando por aí. E esse aqui é um deles. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra? Me livra, que me livra do mal, para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra, homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra? Ele me livra, que me livra do mal e me dá poder. Pra quê? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Jeová. Aí vem essa. Pelo Senhor marchamos sim, e o seu exército é poderoso. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo. Nosso general, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Com o Messias, com o Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória nos leva a possuir a terra prometida.
o Senhor, marchamos em seu exército. Poderoso é sua glória, será vista em toda. Vamos cantar, canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Jesus é o nosso general, oh, nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo, nenhum inimigo nos resistirá. Obrigado, Senhor. Mas junto com essa fase de guerra, e eu não podia negar fogo nessa guerra, hein? Mesmo porque o meu nome, Ademar, tem um significado bélico. Eu fui descobrir no livro lá do significado dos nomes, né? Que Ademar significa guerreiro glorioso. Então não tem jeito, né? Não dá pra recuar, tem que enfrentar. Se é pra guerrear por Jesus, eis-me aqui. Mas junto com essa fase da guerra vinha surgindo uma outra fase. A primeira fase eu chamaria assim a fase da evangelização, a música, né? As músicas contando a história da igreja aqui no Brasil. Fase assim mais evangelística. E os vencedores por Cristo foram expoentes nessa área, nesse campo. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma equipe. Muita gente foi evangelizada nesse Brasil afora. Aí começou a vir um despertar de louvor. E junto com esse despertar de louvor veio a fase da guerra, músicas de guerra. Depois as músicas de louvor, como essa aqui. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo mundo. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória. Sim, Senhor. E nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Senhor. Nos anos 80 também nasceu uma canção foi um registro marcante na história da nossa família, da minha família. Nós nos casamos em 1981 e ela acabou ficando grávida. E depois de 8 meses, né, ficou grávida. Nós sabíamos que era uma menina. Minha esposa é professora de música, de piano. Ela dava aula particular, recebia os alunos na casa dela. A gente não era casado ainda. Mas depois de casado, ela continuou fazendo isso. Ela teve um contato com uma aluna que estava com uma enfermidade, com uma varíola. Foi parar lá em casa. E se isso já não bastasse, ela sofreu uma queda da escada lá no sobrado que morávamos e bateu com a barriga. E essa queda provocou o descolamento da membrana da placenta. E no dia que ela foi para o hospital, para o nascimento da Raquel, nossa filha, a criança nasceu com vida, mas ela faleceu depois de 2 horas, 3 horas. Eu estava lá acompanhando todos os procedimentos. E quando o cirurgião entrou no apartamento do hospital, eu estava lá aguardando, e ele estava chorando. Ele falou: a criança não está bem, está sob observação com o pediatra, e logo nós daremos alguma informação. Se você quiser dar uma olhada nela. E eu fui lá ver, aniversário, perfeita por fora, bonita, que deu pai assim. Pai das luzes, pai do céu. Cabelo cheio assim, preto, morena. Minha esposa é de cor clara, então os filhos saíram misturados assim. E lá estava Raquelzinha naquele berço. Aí passaram-se aquelas horas intermináveis, veio a notícia do falecimento dela. E antes que eu vivesse essa notícia, eu estava no quarto, eu dobrei os joelhos e fiz essa oração, que eu acho que não fui eu que fiz. Eu não teria coragem de falar isso. Mas essas palavras saindo da minha boca assim: Senhor, se o melhor para a Raquel é ser levada por ti, diante das circunstâncias, eu abro mão do direito de ser pai. Eu não consultei minha esposa, não dava, ela estava sedada, mas eu fui levado a fazer essa oração. E passaram essas horas, veio a notícia do falecimento dela. Dispensa dizer que aquele momento foi um momento de dor, de lágrimas, de frustração. É a nossa primeira experiência como pais, eu pastor. Aí a cabeça começa a querer dar nó, né? Aí eu liguei para a igreja, liguei para os pastores, oraram por mim, me consolaram com a palavra de Deus, orações.
E Deus me deu alento, me deu forças, me deu reposição emocional. E depois foi os procedimentos, documentação, sepultamento, todos esses trâmites aí. Mas o Senhor estava conosco e havia paz no meu coração, segurança nele. Como é bom ter segurança em Deus, e em nada mais, e em nada mais. Eu entendi que Deus queria me ensinar lições, uma delas sobre dependência, outra sobre esvaziamento, e outra sobre humildade. Que Jesus é manso e humilde de coração, e os seguidores de Jesus são iguais a ele. Deus não tem filho orgulhoso, Deus não tem filho soberbo. Se alguém pensa que pode ser filho de Deus, e prepotente, e presunçoso, e soberbo ao mesmo tempo, está redondamente enganado. Deus não tem filho assim. Deus não tem filho assim. Me prova na Bíblia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que meu fardo é leve e meu jugo é suave. E toda a história, todo o registro bíblico de caras que foram orgulhosos se deram muito mal. Um foi para o inferno, outro virou jumento e o outro morreu comido de bichos. Estou falando de Lúcifer, estou falando de Herodes, estou falando de Nabucodonosor. Lúcifer foi para o inferno, que elevou-se o seu coração, diz o texto. Por causa da sua sabedoria, da sua formosura, ele se achou tal. E Deus o demoveu do Monte Santo, o qual, na posição que ele ocupava como regente da adoração. Ezequiel 28. E Nabucodonosor mandou fazer uma estátua para ele, se endeusando. Recebeu uma visita do profeta e disse: a sua morada será com os animais do campo, para que você saiba, ó rei, que o céu governa sobre a terra, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Capítulo 4 de Daniel. E Atos 12, Herodes, no grande dia, vestido com vestes reais, não deu glória a Deus, morreu, comido de bichos. Deus resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Então eu sabia que Deus estava trabalhando em mim. Ele precisava me quebrantar para extrair de mim uma adoração mais profunda e perene, contínua. Não é fácil, não. Não foi fácil, não tem sido fácil. Mas também eu não vou desistir. Eu vou continuar com Jesus. Mesmo que eu perca a música, que eu perca qualquer coisa, eu só não posso perder Jesus, né, Marcelo? Não posso perder Jesus. Se eu perder Jesus, prefiro morrer. Antes Aí Deus me inspirou essa canção de Jó. Jó perdeu tudo, né? Os filhos, saúde, dinheiro. Só não perdeu aquela mulherzinha abençoada, né? Como diz um amigo meu lá do Nordeste, Jó estava a pé de mulher. Estava a pé de mulher, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, sim, Senhor, mas agora de contigo andar, tu és
meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida, minha vida, Jesus. Me alegro em tua vida, em minha vida. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Aqui não podia deixar de faltar. Ano 88. Primeira gravação ao vivo. Não, segunda. Primeira foi em 87. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei, e é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos
louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei Jesus. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso. Louvamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, Jesus. Aleluia. Mais uma. Então vou cantar uma nova, que é do CD novo que está aí, que o pastor Marcelo tem já também. O nome do CD é... Isso aí não tem a letra, senão só tem que ouvir. O nome do CD é Uma História de Amor, Ademar de Campos em Família. Por que em família? Está lá o meu filho, minha filha, minha nora, a neta na barriga da nora, a esposa nos bastidores e Jesus cobrindo todo mundo. Então a letra dessa canção é um resumo da minha história com Jesus. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo meu louvor. Uma história de amor,
uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu. Isso aí. Isso aí. Glória a Jesus. Amém. Irmãos, quem vem ao ambiente da igreja, da congregação, quem participa frequentemente de algum grupo semanal, de 2 em 2 dias, mensal que seja, de comunhão de pessoas que estudam o Evangelho, compartilham experiências, louvam a Deus em conjunto, é um privilegiado, de certa forma. Mas quem pode participar de um grupo desses em que há uma interação, ou seja, em que você não vai simplesmente para fazer plateia para um grupo de especiais que vão semeando coisas, né, por mais genuínas que elas possam ser do Evangelho, você também é alguém muito privilegiado. Privilegiado sempre entre aspas, porque um cristão, quando fala em ser especial, privilegiado, raça eleita, tem que ter muito discernimento do que isso significa, não é? Porque a soberba precede a ruína e todos os cristãos que entraram nesse caminho ficaram orgulhosos e tiveram o fim que o nosso irmão Ademar relatou em relação aos personagens bíblicos que ele citou, mas na história moderna cristã não deixa de ser diferente, né? Todos aqueles que acham que ser especial ou ser escolhido por Deus é um privilégio, e isso os torna alguma coisa um pouco a mais do que verme de Jacó, né? Tem problema. Tem problema logo, na esquina, em seguida. E mais grave que isso é que costumam alguns seguir cegos como esses e caem juntos no mesmo abismo, né? E não podem depois culpar o cego líder, né? Porque também ninguém deve arrumar como desculpa a sua igreja ou o seu líder para fazer bobagens em relação ao Evangelho. Isso é infantilidade primária. Adultos, homens alfabetizados e com lucidez, têm que cuidar de si e da doutrina. Não responsabilize o seu líder pelos seus erros, pelos seus enganos, nem a sua congregação. Isso é imaturidade da mais primária. Não é nem uma questão espiritual, uma questão carnal. É não fazer jus, é não valorizar os mais elementares dons que Deus nos deu com a própria vida, que é o dom do raciocínio, discernimento, capacidade de escolher, de decidir. O livre-arbítrio é usado como desculpa para uma série de coisas. Livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. É a razão pela qual, inclusive, nós estamos tendo que ser retificados em Cristo, porque foi o livre-arbítrio que gerou a possibilidade da escolha da árvore do bem e do mal pelo casal abençoado de Adão e Eva. E nós falamos em livre-arbítrio, mas parece que isso para nós não faz sentido em relação à igreja. Lá nós não temos que ter livre-arbítrio. Lá nós não precisamos fazer escolhas. Lá, se o líder falou, se o grupo falou, a congregação falou e eu fizer aquilo e for um grande engano, culpa é do líder. Eu já pensei assim, irmão, e perdoo e peço perdão pelas vezes em que eu posso ter compartilhado a palavra de Deus nesse sentido. Isso é engano satânico que tem corroído a igreja. Passar a liderança, a responsabilidade que é sua. Cuida de Deus cuida de ti e da doutrina, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é que a gente pare, né, com essa desculpa, e isso até pode servir para nós aqui nessa congregação, como para aqueles irmãos que a gente às vezes quer ajudar, e a gente fica, né, naquela culpando o líder da congregação que o irmão participa. Não se preocupe com o líder de lá, você está indo para o lugar errado, você está criticando quem você não deve criticar. Você está analisando o que não foi chamado para analisar. Você tem o seu compromisso com o seu grupo, e se alguém chegar com você, é o convívio que Deus lhe trouxe, com amor, com paz, com testemunho, com exemplo, com humildade, mostre o Cristo que você conhece. Se esse Cristo que você conhece interessar, talvez ele troque o Cristo que lhe foi apresentado, que pode ser uma transfiguração de Cristo, pelo Cristo mais genuíno que você talvez possa dar de testemunho. É isso aí o nosso dia a dia, essa é a nossa vida, isso é a realidade cristã. Mas aqueles cristãos que têm oportunidade de congregar, eles têm uma tarefa, do ponto de vista bíblico, não é? Que é ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Ir pelo mundo não é ir geograficamente aos continentes, é ir ao lugar fora do ambiente em que todos sabem do que nós estamos falando. Eu acho muito engraçado, por exemplo, crente que vai no Procon. Eu acho engraçadíssimo, né?
Porque a palavra fala claramente, você tem que sofrer o dano e calar a boca. Não fique dando uma de reclamão, de murmurador, de chato. Mas tem gente que acha que para o PROCON eu vou lá, porque eu sou servo do Senhor Altíssimo e comigo ninguém mete, eu vi primeiro e com daquilo que Deus me deu, Ele restitui. Não tem problema se alguém achar que deve no PROCON, vá, não acho que seja pecado. Mas eu não consigo entender, não é que a palavra tão clara que está lá em Coríntios, né? Ora, se não demande contra um irmão, não demanda contra alguém. Ah, mas só contra o irmão, se for da igreja, não. Contra a igreja é pior ainda, irmão. Desculpe, Deus é que guarda, porque se fosse de modo natural, todos os irmãos já tinham processo um contra os outros. É que nem irmão que vem pedir para você oração em processo judicial. É uma dureza, irmão. Eu só oro por viúva que está pedindo pensão para o governo. Não consigo orar em processo. É ruim para mim, irmão, que alguém do outro lado vai perder. Né? Porque o juiz ele não tira do bolso dele para pagar um prejuízo, ele dá o prejuízo do um para o outro pagar. Ele não chega assim, o Estado vai lá e dá o dinheiro. Se fosse assim, agora no caso da pensão da viúva, é um compromisso nosso, um juiz de viúva. Né? O exemplo do juiz de viúva, o que ela foi lá pedir para o juiz? Ela queria que os direitos dela, que ela tinha um filho preso, aí é direito penal, e aí realmente, né, visitar os presos, ter misericórdia daqueles que vão ser tirados do convívio, nós temos que ter, e pedir que as pessoas possam ter o sustento. Agora, ficar indo um contra o outro, e a gente orar e entrar nessa discussão, você está louco. Você quer nem orar em Corinthians e Palmeiras, né? Senhor, né, o nosso Coringão é o time teu, tu sabe, aqueles palmeirenses são endemoniados, tem que perder. Não dá, né, irmão? Fica ruim, por mais que isso possa ser talvez até uma verdade. Mas isso é um problema que só os mistérios de Deus podem revelar. O que eu quero realmente comentar, irmão, é que nós somos chamados aqui em ambiente de congregação, quando a gente começa a repetidamente ter comunhão com os irmãos em Cristo e ter essa oportunidade de falar com pessoas que têm revelação do Evangelho, nós temos uma missão de restauração, de autorrestauração, que não é autorrestauração, é a permissão para que Deus nos restaure através da palavra, e nós temos a nossa atividade externa de sermos testemunhas de Cristo, né? Que é a parte mais difícil de tudo isso, irmão. Eu digo para os irmãos assim que a restauração do Senhor ela é muito bacana quando ela é à noite na cama. Lá a gente aceita tudo, naquele quebrantamento noturno da oração do desesperado. Você permite tudo para Deus. Ele vai lá, esquadrinha os teus pecados e erros mais ocultos e mais impublicáveis e você escancara para o Senhor. De manhã, na hora de enfrentar os outros e admitir isso, você tem mais dificuldade, às vezes não consegue. Né? Então, nós como crentes temos essas duas situações. Uma é a construção de uma verdade nova no nosso interior, da real verdade que nos liberta. E eu ouvi hoje uma palavra de um irmão na internet que eu achei muito boa. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se você não está liberto, ainda é que você não conheceu a verdade, né? Cuida que verdade você está conhecendo, porque a verdade, ela liberta. Se você se sente aprisionado, se você se sente oprimido, se você se sente escravo de algumas coisas, você ainda não conheceu a verdade. Vá, continua, vai nessa força, meu irmão, para achar a verdade. Porque a verdade vai te libertar. Então, as pessoas que não estão libertas ainda porque ainda não conseguiram conhecer a verdade. Né? A filosofia ajuda um pouco para ler a palavra. Né? A filosofia semântica, de você entender as palavras no sentido dos dois lados. Né? Quer dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu não estou livre, não conheci a verdade ainda. Filosofia, silogismo de primeiro grau, simples. Agora, se nós estamos em um ambiente de congregação, se nós podemos conviver com os irmãos, se nós temos um conjunto de pessoas com quem nós temos relacionamento no dia a dia e podemos compartilhar coisas com base no Evangelho, Deus já teve uma misericórdia muito grande de nós. Se eu posso chegar para um irmão e dizer assim, irmão, eu estou com tal dificuldade, e você fala com ele não como quem está falando com o Ademar ou com a Lorinete, você está falando com um servo de Deus de quem você espera poder receber uma palavra segundo o Evangelho. Nós todos aqui temos essa experiência. Todo mundo está nessa salinha aqui, não é muita gente. Mas nós sabemos para quem ligar, e não precisa ser pastor, não é ninguém, mas nós sabemos para quem ligar, porque a gente vai ouvir uma coisa que não é dele, mas que é do Deus. A pessoa já te recebe o que você está falando, ela já entendeu que ela vai te responder não segundo o entendimento carnal ou natural dela, mas conforme você foi falar com ela, ela já sabe, esse homem está querendo de mim uma palavra da Bíblia, um lugar do Evangelho, um discernimento que ele não está tendo, ele está querendo
a minha companhia para meditar sobre esse assunto. Eu digo para os irmãos, eu sou um homem que me ligam para falar sobre isso, mas eu também sei para quem ligar para ouvir uma palavra de Deus. E eu conto o problema, e eu digo o que eu estou sentindo, e eu vejo que a pessoa fica ali tentando ser usada por Deus para me dizer algo que para ela faça sentido no Evangelho. E é curioso como a gente tenta fazer isso com sinceridade de coração, como Deus fala pelos irmãos. Não busco guia, não estou querendo profetada, mas eu sei, eu estou contando. Esses dias eu peguei carona com um irmão que vi que ele era crente. Contei para ele uma intimidade, uma dificuldade minha que ninguém, pouquíssima gente sabe, talvez a minha esposa. E eu tive coragem. E ouvi dele uma admoestação de uma qualidade impressionante no Evangelho. Mas eu senti de Deus que devia falar para ele. Nós estávamos de carro, andando, e num congestionamento desse São Paulo, que é um lugar ótimo para a gente compartilhar o Evangelho, contar com alguém abençoado. Oportunidade rara de comunhão que o Senhor nos dá. E daqui a pouco eu estava com uma coisa no meu coração, e o Senhor perguntei, irmão, tu já passou por isso? Viu que ele era um homem experiente no Evangelho? Eu digo, já passou por isso aqui, assim, assim, assim? E eu tenho essa situação aqui, como é que você faz? Como é que você agiria? E foi uma palavra que me trouxe grande edificação, consolo. Amém? Então nós temos um compromisso, quem está tendo essa oportunidade de ter um pouquinho mais de discernimento sobre essa questão ambiente de congregação, igreja, ambiente de irmãos e o mundo, não numa visão maniqueísta, guerrilheira, que você sai quando é o mundo, você se enche de proteções, escudos e armaduras, como se você vai para uma guerra, Não, Deus falou, Jesus falou na oração dele. A oração de Jesus é a oração de Jesus, já falei aqui. Quando Jesus orou, olha, a gente pode desconfiar da oração de alguém aqui, por mais ungido que seja, essa oração não sei. Agora, a oração de Jesus é a oração de Jesus. Jesus falou, não o peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então está resolvido, Jesus orou por isso para você. E se ele orou, está concedido, porque a minha oração pode ser que não consiga ser exatamente igual com a vontade do Pai. Mas a oração de Jesus não tem dúvida que vai dar certo. Então ele falou, olha, não peço que os tires do mundo, os guardes do mal. Então é curioso como o crente tem medo do mundo ainda, é uma coisa louca. Estou até aqui, o irmão quando falou da filha lá, eu sei que... Mas ele sabia também, de todo o cuidado natural, e deve continuar fazendo assim, e eu faria até pior que o irmão fez. Mas ele, no fundo, sabia, olha, se está indo lá para fazer alguma coisa em nome de Jesus, eu sei que vai dar tudo certo. Mesmo que tivesse acontecido alguma coisa que, felizmente, Deus guardou de acontecer. Então, o nosso compromisso, que a gente tem essa oportunidade, ele tem que ser aprofundado para tornar superficial. Porque tudo que a gente vai mergulhando no Evangelho, na complexidade do Evangelho, vai nos tornando mais simples. Quanto mais eu mergulho na profundidade do Evangelho, mais eu acho lógico ir lá na Cracolândia. Mais eu acho lógico viver em pobreza, se for necessário. E isso é curioso. Quanto mais você vai indo, mais as coisas desse mundo, ou a disputa desse mundo, ou a realidade desse mundo vai perdendo sentido para você. E quando você tem que navegar nas lógicas desse mundo, você faz isso até com muito cuidado, com muito zelo, mas por uma questão de ministério, por uma questão de ser embaixador de Cristo. Seja lá o que vai acontecer, você está em paz. E isso, irmão, é uma meditação que vocês têm que entender se vocês já estão conseguindo compreender, porque isso é maturidade espiritual, não minha. Da realidade do Evangelho, se vocês realmente pegarem pessoas que têm experiência no Evangelho, elas costumam ser assim. Mais fundo elas vão no Evangelho, mais simples elas ficam no ministério. E mais elas convivem com o mundo sem criar problema no mundo, sem escandalizar, mas ao mesmo tempo não se influenciando pelas disputas que o mundo propõe. Mas se compadecendo daqueles de forma absoluta que sofrem com as disputas que o mundo propõe. Quando vem um machucado da disputa do mundo, que não te faz sentido nenhum, você parece que está levando aquilo como a coisa mais importante do mundo. Um crente é ser isso, irmão. É você não estar mais nem aí para se o namorado largou a namorada e sabe que isso aí Deus cuida de tudo, mas quando vem aquela menininha da igreja querendo se suicidar porque o namorado não foi com ela num determinado jantar ou no cinema, e ela vem com aquilo como se aquilo fosse o grande problema da humanidade, você em amor fica com ela imaginando
que aquele é o grande problema da humanidade. E vai ser solidário como se ela imaginasse que você está pensando daquela forma. Embora você saiba que aquilo lá não tem nada de grande problema. Mas o amor é isso. O amor é você entender que para o outro aquele é um problema. Eu, quando fiz o curso de Direito, meu avô não era advogado. Meu pai é advogado, meu avô não. Meu avô morreu antes de eu terminar a faculdade. Na verdade, eu nunca peguei o diploma. Muitos sabem disso, né? Eu terminei o curso, depois eu disse, se eu pegar esse diploma, eu estou morto. E se eu tivesse realmente advogado, eu jamais teria me tornado crente. Porque crente e advogado, nós temos que ir lá e cumprimentar ele. Porque um cara que conhece lei e a lógica da legalidade, do legalismo, e vira crente, tem que ir lá. O meu pai, meu irmão e minha mãe são crentes, eu vou todo dia, eu dou glória a Deus, porque é um milagre do Senhor. Porque você abrir mão do legalismo e virar crente, né, a sua profissão ser, por exemplo, um juiz crente, vai lá e glória a Deus, porque nós não fomos chamados para decidir. Nem para dar razão para ninguém, a não ser para Cristo. E um advogado e um juiz passam o dia inteiro dando razão para a gente. Já imaginaram que tortura? Dando razão para a gente. Mas o meu avô, que era um homem muito sábio, fazia direito, ele me chamou um dia. E ele não era assim muito de dar sermão, nem de ficar dando assim aquelas lições de moral, mas ele chamou assim, meu filho, só sabe de uma coisa de advogado, em relação aos clientes. Fala, avô. Você vai ter 1000 processos. E vão ser 1000 clientes. Para você são 1000 clientes que você tem que dividir a atenção. Mas para cada cliente é um único processo. Então cada irmão que vem para ti com um problema, para ele aquele é o problema. Aquele é o problema. Para você, aquilo ali você já viu 300 vezes na sua frente, já sabe como é que vai terminar, já sabe como é que vai voltar, o que vai acontecer. E você tem que dar uma atenção como se realmente o mundo inteiro parou e botou luzes naquele problema. Isso é dom de pastor. Só pastor consegue fazer isso. Realmente tem que ter um dom. Eu, por exemplo, nem sei como é que... De vez em quando eu consigo, a maioria das vezes não. Mas o chamado do crente é para fazer isso. Você imagina só como nós estamos longe de sermos realmente pastores. Como é que Jesus falava? Aquele que tiver 100 ovelhas e uma se perder, ele está com 99 para cuidar e perdeu uma, não é nada. Proporcionalmente não é nada. Ele tem que largar tudo e ir lá e buscar a ovelha perdida. A ovelha que foi pelo caminho que não estava combinado, a ovelha que saiu ainda do rebanho, a ovelha que rebeldemente ou incompetentemente foi para o lugar que não devia. As 99 estavam andando certinhas, vão perder o pastor, para que o pastor vá lá cuidar daquela que ele perdeu. Já imaginaram que encrenca? Aí lá vai o pastor cuidar daquela uma e 99 vão ficar amarguradas. Depois ele tem que consertar a amargura dos 99, uma por uma, para salvar uma. Essa é a nossa vida, irmão de crente. Você já entendeu isso? Não é a minha vida. Vocês estão achando que é a minha, vocês se ferraram, porque eu até... É a vida de vocês. A vida de qualquer um que crê no Evangelho vai chegar nesse ponto. Chorar com os que choram e rir com os que riem. Horrível, irmão. Maravilhoso. Horrível. Maravilhoso. Horrível para quem não está convertido. Maravilhoso para quem entende, porque aquilo é simplesmente um fluir de Deus por você. E você já não está mais nem dando muita bola. Ninguém mais entende o que você está fazendo. Os outros vão ser de louco e você está deixando de fluir o Espírito Santo. Amém? Agora, o Evangelho tem convites e tem clareza sobre isso. Paulo é craque nesse assunto. Teve 2 caras, homens, craque nesse assunto. Um chamou-se Paulo de Tarso, Saulo de Tarso e depois Paulo, e um outro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é o exemplo impossível. Ele é uma meta nossa. Paulo é uma possibilidade. Pedro é uma possibilidade. Esse foi homem como nós. Esses foram homens como nós. Jesus Cristo sempre é o nosso grande problema, a nossa grande solução. Tanto é que ele é objeto e ele é alguém a quem nós oramos para fazer alguma coisa. Ninguém ora para Paulo, né? Porque Paulo é igual a nós. Ou você está nessa ainda de ficar pedindo para Paulo te dar bênção? Acho que não, né? Agora, Jesus nós sabemos que é um exemplo perfeito e cá entre nós. Ele é um alvo, uma meta. Vamos evoluindo de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito, o modelo de Cristo. Mas agora, quando a gente fala de Paulo e de Pedro, por exemplo, é modelo possível. Estão de acordo? Ou de algum irmão que já morreu e está na glória, que a gente tem a vida dele como testemunho.
Vamos pegar o Watchman Nee, por exemplo, que o irmão citou aí, que eu gosto muito de citar. E repetindo, acho que até eu contei no outro dia que o irmão veio aqui, mas uma história do Watchman Nee que é maravilhosa. Não sei se você estava aqui quando eu contei, Odemar. Daquela história do Watchman Nee, que era um homem muito respeitado na congregação dele, estava sempre pregando, está na biografia dele. Né? Todo mundo respeitava ele como um homem de Deus, um grande teórico, um grande doutrinador, um grande exemplo. E vivia sozinho. Um dia, foi morar na casa dele uma mulher. Conhece essa história, Demar? Uma mulher foi morar na casa dele. Vocês conhecem essa história? Todo mundo aqui, não? Uma mulher foi morar na casa dele. Uma mulher foi lá e morar. Aí passou um tempinho, é a mesma história, duas vezes. Vai achar que eu só sei essa história, mas essa história eu me lembrei agora. Sei mais, viu? Sei outra. Daí disse que foi morar essa mulher, aí passou um tempo, os irmãos não convidavam mais ele para pregar, ele não falou nada, passou mais um tempo, já estavam alguns fazendo cara-faia para ele, não queriam mais comunhão com ele, chegava já na igreja, ele que pregava, daqui a pouco ele tinha que sentar no último banco, terminava o culto, ninguém falava com ele. Aí foi passando o tempo, 6 anos depois, uns irmãos resolveram dizer o seguinte, vamos na casa lá do Ni, do irmão Ni, vamos convidar para ele vir pregar de novo, porque 6 anos é uma disciplina já suficiente, ele já foi corrigido, o tempo já passou, ele continua, não está incomodando, não veio aqui encher o saco, né, não traz a mulher dele para a igreja, deve ter alguma coisa estranha, vamos lá no irmão Ni. Aí chegaram na casa, bateram na porta, irmãos, entrem, que bênção, senta aqui. Estão ali conversando, daqui a pouco, só um pouquinho, eu vou ali que a minha mãezinha está com um problema, eu vou ali cuidar dela, eu já volto aqui, tá? Aí ele foi lá dentro, aí veio aquela senhora junto com ele, aí viram, né, que ele deu lá alguma coisa para ela voltou para dentro dos quartos e ele veio para a sala. Aí um irmão assim, irmão, essa mulher é a tua mãe? É, a minha mãe, eu tenho que cuidar dela, e deu um problema, há 6 anos eu trouxe ela aqui para morar comigo. Mas irmão, nós estamos há 6 anos aí, tendo dificuldade contigo, te colocamos em disciplina. Por que tu não falou que ela era tua mãe? Vocês não me perguntaram. Quem é o crente que consegue fazer isso, meu irmão? Nós estamos fazendo uma coisinha que ninguém entende muito, já saímos explicando e se justificando antes. Estou fazendo isso, irmão, aqui, Né? Então, o evangelho que nós somos chamados é assim, é 2 coisas. A nossa restauração e ao mesmo tempo sermos vaso. É gozado, né, irmão? Vocês já imaginaram? Eu só venho aqui falar do evangelho porque eu sei que se eu tivesse preocupação de ser um cara perfeito, eu estava ralado, irmão. Eu ia cair num grande problema. Mas então eu queria compartilhar com os irmãos a palavra que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo. Eu vou ler para os irmãos do versículo 16 em diante. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quer dizer, Paulo tenta dar uma visão para aqueles judeus e para aquele povo mesmo de Corinto, que era um povo racional, para dizer o seguinte, olha, se Jesus Cristo morreu, mas não ressuscitou, nós estamos com vários problemas. Um é que a nossa fé em Cristo fica vã, porque sem ressuscitar, Jesus Cristo vira nada. Ou vira um irmão abençoado, mas não vira um Messias. E temos um outro problema, os que já morreram, como Cristo ressuscitou e vai trazer a glória, todos, inclusive os que já morreram, então também os que já morreram à toa, mesmo os apóstolos que já tinham morrido. E aí vem o versículo, glória, quebrou o vaso, agora vai ser reconstruído de novo. Agora vai ser, não, deixa aí, irmão, deixa aí. Isso é simbólico, ato profético, irmão, sinal de Deus. Depois a gente desce a casa do oleiro e refaz tudo aí. Teve uns dias atrás que ele quebrou só a bordinha. Vocês lembram não? Quem lembra que quebrou a bordinha, agora quebrou todo. Isso é uma bênção. Então, irmãos, agora vem o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na versão aqui
dos nossos irmãos da Bíblia hebraica, fica assim, ó. Se for só nesta vida que depositamos a esperança no Messias, somos mais dignos de dó do que os demais. Isso aqui tem um conteúdo. Se eu creio em Cristo apenas como provedor das soluções e das lógicas dos meus problemas dessa vida, eu sou pior que um ateu. Sou pior que um satanista. Eu sou pior que os demais. Se eu consigo ver Jesus Cristo como lógica apenas para essa minha existência e provedor apenas das coisas dessa minha dispensação, da minha vida natural, curta, em que eu vou do pó ao pó, eu sou pior que um ateu. Você pode imaginar isso, irmão? Se eu não consigo ter fixado os olhos lá no alto, na glória, na eternidade, na transcendência que Cristo me propõe, eu sou mais infeliz que um ateu, porque eu torno Jesus Cristo meu instrumento contra os desta era que eu vivo. Se Jesus Cristo só faz lógica para mim, para a minha vida de 70 anos, 80, 90, por que ele vai me servir se não na minha disputa nas questões desse mundo? Aí eu estou frito, porque eu vou ter Jesus como o meu justificador diante dos meus irmãos, ou o meu lutador por mim, diante dos meus irmãos. Eu não vejo Jesus como o meu general no exército dos céus. Eu não vejo transcendência em Jesus, eu vejo misticismo em Jesus. Eu vejo paganismo. Os deuses pagãos serviam para isso. Os deuses pagãos, se você queria que chovesse, você ia lá no deus da chuva e pedia para chover. Se queria que ia sol, ia lá no deus do sol, pedia para... Se você queria uma mulher bonita, você ia lá na deusa da beleza e pedia para dar uma mulher. Entendeu? Os deuses pagãos justamente eram os deuses do provimento das soluções da vida ordinária, da vida daqueles que estavam carnalmente vivendo a realidade do mundo que estavam ali. Se eu creio em Cristo, apenas para essa vida, eu sou o mais infeliz dos seres humanos. Ou eu sou digno de mais dó do que os demais. Sabe o que é? Você vê aquela pessoa, como também foi falado, aquela pessoa que o diabo resolveu fazer uma bela de uma confusão com ela. Em que ela usa droga, em que ela se prostitui, em que ela é trissexual, não mais bi, né? Porque ela sai com homem, mulher e ainda com animais, bichos. Ele não topa tudo, não é? Quanto mais eu abrir o meu espectro de elementos que me tragam prazer, mais eu estou indo. Então, antigamente era homossexual, agora é bissexual, daqui a pouco é polissexual. É uma loucura. Não é que é o que o ser humano vai evoluindo, ele vai querendo aumentar o range, né? a possibilidade de prazeres. Isso é o satânico. Não é a opção em si. Por isso que a igreja, infelizmente, está errando o foco de novo, como ela sempre errou nas cruzadas e vai errar de novo. Vai ser a nova cruzada da igreja cristã, a nova furada que nós vamos entrar, ao querer julgar os hábitos dos outros. Meu problema não pode ser contra o contra o homossexual, contra o bissexual. Não é esse o nosso problema. Nunca vai ser para quem tiver o Espírito em Deus. O nosso problema é eu não permitir que a verdade do Evangelho seja pregada e ela vai convencer quem ela tiver que convencer. Não despertais enquanto ele não queira. Eu tenho só poder falar da verdade, eu não tenho que confrontar quem não está na verdade. Não é meu problema esse. Será que isso um dia vai fazer vida para nós? Porque hoje é a questão sexual que está virando essa polêmica, que vai dar uma confusão, vocês podem ter certeza que vai ficar cada vez pior. Porque nós entramos pelo lado errado. Nós entramos pelo lado errado, transformamos isso numa discussão que não nos diz respeito. Como se eu tivesse o direito, como grupo ou como crente, de dizer o que o outro deve fazer ou não. Eu, como crente, eu tenho dificuldade de manter a minha posição no alvo, fora do pecado. Imagina eu querer que os outros possam ou não. Ah, pastor, mas a liberdade de expressão, nós temos que poder continuar dizendo que a vontade de Deus é que haja homem e mulher. Ah, é, irmão?
E o que a gente faz com o homossexual? Vai fazer sessão de desencapetamento com ele até que saia o espírito do homossexualismo aí na marra? Vai fazer isso? Você acha que assim vai dar certo? Estou perguntando sério para os irmãos, para vocês consultarem a consciência de vocês. Se vocês realmente acreditam que nós trouxemos aqui 100 homossexuais, nós vamos ter condições aqui como igreja de libertar do espírito do homossexualismo e transformar eles em heterossexuais. Vocês sinceramente acreditam que é isso que Deus está querendo que seja feito? Vamos fazer casas religiosas de heterossexualização de satanizados, endemoniados, bissexuais ou sei lá o quê. Vocês acreditam que essa é a vontade de Deus? Vamos falar com sanidade. Cuide cada um de si e da doutrina. Se eu fizer isso, por exemplo, de trazer alguém aqui, ficar orando aqui, eu vou expor o irmão. No mínimo. Vou atentar contra elementos sociais de tratamento digno entre as pessoas. Eu estou errado na carne, eu não estou nem falando do espírito. Minha esposa que diz o problema dos crentes não está nem no espírito. Os crentes têm que ser aperfeiçoados na carne ainda. Não chegaram nem a aperfeiçoar no espírito, porque ainda acha que pode pegar um ser humano, trazer na frente de um monte de gente e submeter ele a uma oração. E o coitadinho do cara, tão preocupado, ou tão cheio de dúvidas na cabeça, ou tão perturbado por tudo aquilo, acaba aceitando. E depois, quando vê que não consegue se libertar, fica ainda num duplo drama. Primeiro que já é, às vezes, homossexual e vive lá as suas dificuldades. E segundo, passa a ser alvo do julgamento dos irmãos que viram que ele não se desendemoniou e que ele é alguém endemoniado definitivamente. Perde toda a parceria. Lá no mundo dele, ele é rejeitado porque ele se submeteu a um espetáculo vexatório de ir para uma sessão de descarrego, de exorcismo, sei lá como é que chama esse negócio. E aqui, né, não aqui, graças a Deus, em nome de Jesus, no nosso grupo, no grupo dos crentes, ele fica como alguém que não aceitou o Senhor Jesus devidamente. Essa questão tem que ser levada à oração, porque nós vamos atrapalhar com ela. Vamos nos atrapalhar. Eu já me atrapalhei. Inclusive pelo engano da boca do próprio homossexual. Chegou para mim, um homossexual que tinha muito carinho por mim, que me gostava muito, e falou para mim, olha pastor, eu queria deixar de ser homossexual. Tenho desejo de deixar de ser. Eu, pastor novo, sem experiência nenhuma, pensei, tá aí um milagre de primeira qualidade que Deus quer me dar. Vamos começar a ajudar o irmão. E eu, em vez de me recolher, apenas a oração e amar aquele irmão, comecei a dar dicas de comportamento para o irmão, até de moda. Irmão, sabe, tu usa uma roupinha um pouquinho mais de homem, então. Aí foi lá, trocou todo o guarda-roupa. Aí um dia eu nem tinha sugerido, mas o tipo de dica que eu fui dando para ele fez com que ele fosse num cirurgião plástico refazer as cirurgias plásticas que ele tinha feito. Ele tinha feito algumas para se tornar mais feminino. E aí, sem que me perguntasse, mas já aceitei a primeira, né? Dei a primeira dica, mano. Quando o cara dá a primeira dica, o resto o diabo se encarrega de dar. Troca roupa. Não tinha que falar daquilo. Podia ter calado a minha boca. Porque depois eu descobri que ele queria aprovação. Alguém disse para ele que os efeminados não ganhariam o reino dos céus. Como ele queria ser meu amigo, sabia que eu era pastor, ele pensou que sendo efeminado não quer ser meu amigo. E, portanto, tinha que falar comigo desse tipo de coisa. Atrapalhei a vida dele. Oro por ele quase todo dia. Para que Deus tenha misericórdia dele e de mim. Estou pegando esse exemplo, nem sei porquê. Mas vamos agora para a palavra principal, e é para terminar rapidinho, Lucas capítulo 6. Então, quem crê em Cristo apenas para essa vida é o mais infeliz dos seres humanos. E hoje eu vou aproveitar aí a oportunidade de dar uma segunda porrada nessa questão de eternidade e tempo presente, né? Colossenses 3:2 ou 2:3, não sei, diz:
E vós pensais nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. É ou não é? Vocês conhecem esse versículo? Não. Agora, aqui tem um exemplo em Lucas 6, poderoso para a gente entender como a gente mistura essas estações de forma a nos trazer prejuízo. Vou ler de trás para frente. Versículo 38. Todo mundo conhece esse versículo, eu já ouvi falar. Muito colocado nos livrinhos de dízimo. Sabe aqueles envelopezinhos de dízimo? Tem muitos, a igreja coloca isso aqui. Dai e dar-se-vos-á a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Lendo 38, versículo 6, capítulo 6, 38, o que isso aqui significa? Todos aqui logo associam a grana, bens materiais, coisas desse mundo. Vamos ler 2 versículos antes? Não, vou ler um pouquinho antes. 32 em diante. Se amais os que vos amam, qual a vossa recompensa? 32. Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazerem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E, se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. E aqui, eu que na semana passada critiquei um desses títulos intertexto que a Sociedade Bíblica coloca, agora vou dar glória a Deus para isso. Porque aqui a própria Sociedade Bíblica separa. Há uma pregação lá do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, do Monte das Oliveiras, né? Que lá no Evangelho de Mateus só fala das bem-aventuranças, aqui fala das bem-aventuranças e dos ais. Né? Bem-aventurado aquele, ai daquele, né? Bem-aventurado os pobres, ai dos ricos, aquela história toda. E quando ele chega aqui nesse ponto, ele está discutindo perdão e relacionamento amoroso com o próximo. Não adianta amar quem te ama, não adianta fazer coisas que vão te dar resultado previsto. Tem que agir por fé. Aliás, já falei aqui qual é o contrário da fé, irmão. O contrário da fé não é o ateísmo ou... como é que é? Não. Fé não. O contrário da fé não é a incredulidade. O contrário da fé é a religião. Quem faz por fé não faz por religião. Quem faz por fé, faz por fé. Que por fé não é por regra. Porque se é por regra, é por religiosidade ligativa legal. Quem faz por fé, faz por fé. O contrário da fé é qualquer atitude minha no campo espiritual que espere uma recompensa pela lei, pelo legalismo religioso. Se eu estou em Cristo, sou nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Agora, a divisão que faz é fantástica, porque ela vai fazer um versículo. 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. São questões que envolvem dinheiro, irmão. Como é que os crentes, como é que nós conseguimos agora relacionar o versículo 38 a dinheiro? Da onde a nossa doença de crer em Deus apenas para esse mundo nos põe? De que eu pego uma coisa santa, boa, possível, que não me gera expectativa nenhuma do ponto de vista material e faço ela me ser uma promessa material. Dai e dar-se-vos-á o quê? Não julga, perdoa, não condena. Faça isso, dá isso. E vai ser dado para você. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão,
perdão, amor, reconciliação. É isso que você vai receber, irmão. Até dinheiro, que é troco perto disso. Jesus é joia, o resto é bijuteria, irmão. Você quer as bijuterias da prosperidade material ou você quer o tesouro do perdão, da generosidade, da retribuição, do não julgamento, do convívio em paz? Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Como é que isso aqui pode ser usado para questões materiais, irmão? Desculpa, eu sou crente velho. Muito tempo eu também achei que medida recalcada e sacudida tinha que ver com dinheiro. Medida recalcada e sacudida de perdão para mim. De generosidade para mim, de misericórdia para mim. Como é que diz a bem-aventurança? Eu terei misericórdia daqueles que forem misericordiosos. Os que tiverem misericórdia, alcançarão misericórdia. São valores espirituais de comportamento entre irmãos, que não dependem de mais nada a não ser você ser em Cristo alguma coisa nova. Mas você está pensando no quê? Grana. Tem que pensar? Tem que trabalhar. O que Deus vai te dar do trabalho? Eu realmente não sei. Eu já não sei mais, já fui rico, já fui pobre, você não sei, já está tudo certo. Na minha vida eu não sei, na dos irmãos eu também não sei, mas eu quero dizer o seguinte, isso é problema de Deus. De Deus com Deus. Nós não temos capacidade de tratar esse assunto da forma como nós queremos, irmãos. Amém? Que a gente consiga renovar a nossa mente. O Evangelho é renovação da mente, irmão. Porque senão, eu quis usar a questão do homossexualismo como um paralelo com isso. Vamos entrar na conversa mole do julgamento preconceituoso em relação ao homossexual? Gozado que o drogado a gente tem mais facilidade de tratar com ele. Né? O drogado a gente quer libertar da droga, porque ele também quer isso, né? O que o drogado diz para você quando ele não está chapado ou ali naquela fascinação pela droga? Me ajuda a sair disso. Vocês já trataram com um drogado sério mesmo? É assim. Primeiro ele se alucina que quer a droga, daí ele consegue a droga, ou rouba, mata, faz o que for para fazer, tem a droga. Daí ele fica lá, 2, 3, 4, 5 dias, um mês, sei lá quanto tempo drogado. Aí dá alguma coisa, uma overdose, uma depressão, e ele cai em si. Entre esse momento que ele cai em si, até ele se drogar de novo, tem um momentinho ali no meio que vem a lucidez. E ele fala para quem estiver perto dele, eu não quero mais me drogar. Pode durar 1 segundo esse momento, 10 segundos, 1 minuto, 5, 1 hora, não sei quanto tempo. É ali a hora de entrar. Ali você está sintonizado com ele. Fora dali não adianta, hein? Ele te rouba até a Bíblia para comprar droga. Eu quero dizer para os irmãos, já passei por isso. Mas tem um momento que ele diz, eu não quero mais isso para a minha vida. Ali você está com ele em comunhão de vontade. Deus operou o milagre da lucidez em alguém que não é mais para ter lucidez. É que nem nós quando encontramos Jesus. Quanto mais o cara estiver desprevenido, mais é fácil de ganhar o vivente. Tenho dito aqui também, pregar no prostíbulo, num ponto de droga, é uma barbada. Difícil é pregar para crente. Né? Você vai no... uma maravilha. O cara está lá, largado, ninguém quer, você chega lá, ok, tem um cara que gosta de ti, quem gosta de mim desse jeito que eu sou? Cara legal, cara, esse cara é legal, ele te ama de verdade, eu até não consigo, mas tem um cara que eu vou te falar dele. Ele te ama assim como tu tá. O cara fica numa curiosidade louca, porque ele sabe quem ele é. Agora pregar para um santo é um saco, né? Ô irmão, tá duro, irmão. Tua vaidade, aí tu está expulsando o pessoal de perto de ti, irmão. Só tu está certo, ninguém mais pode falar nada para ti, tu não escuta ninguém. Né? Pastor que se apacenta a si mesmo, tá brabo? Horrível. Pô, irmão, segura as pontas. Olha aí, irmão, o Satanás levantando um cara para provar a minha fé. Vai cair em nome de Jesus. Vem aqui apontar contra meu ministério, esse filho do capeta. Você é um pastor mais malandro? O irmão está numa rebeliãozinha aí. Mas o Senhor vai fazer a obra.
e manipula os irmãos para meter contra ele, até que ele sai da igreja de uma vez. Já viram isso? Pena que eu só não vi isso, eu vejo isso. Gostaria só de ter visto, mas ainda continuo vendo. Isso que me entristece. Amém, irmãos? Então que nós tenhamos discernimento de saber que Deus quer produzir em nós coisas muito mais nobres do que as coisas desse mundo. Por que tem aquela palavra, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas? Isso é um palpite de Jesus de autoajuda, irmão? De autogestionamento? Ou isso é palavra viva da boca de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, que são as demais que estão previstas lá antes, quando ele fala, vos serão acrescentadas. É que nem aquele salmo que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O crente não tem os desejos do coração satisfeito, pensa que não está se agradando do Senhor. Certo? Engano terrível. Agradar-se do Senhor é mudar o coração para pedir as coisas conforme o coração de Deus, irmão. Ele vai atender tudo. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que Ele não obedece algumas orações nossas. Seria uma condenação terrível para a nossa vida. Daí Ele olha e fala assim, mas está esse irmão novo me pedindo isso. Meu filho. Uma piada de homem e mulher muito boa que eu conto seguido também. Diz que tinha um marido que foi reclamar na turma dos amigos assim, olha, eu não aguento mais a minha mulher. Ela está insuportável. Todo dia ela me perde R$2.000. Todo o dia. Hoje, amanhã. 2.000, mais 2.000, mais 2.000. Todo dia. E aí, como é que tem feito? Perguntou. Um dia desses eu vou dar para ver o que ela faz. Nós estamos assim diante de Deus. Estamos todo dia pedindo a mesma coisa. Um dia Ele vai dar, irmão. Cuida. Olha o que você está pedindo, irmão. Deus está nos guardando de alguns pedidos do nosso coração, porque Ele conhece que o coração é enganoso mais todas as coisas, infinitamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus. Esquadrinha os corações, prova os pensamentos para dar a cada um segundo os seus frutos. Amém? Então, irmãos, a renovação da mente que Paulo fala, passa por tudo isso que eu falei. Quem eu estou sendo no mundo? Quando eu vejo um dragão no Rock in Rio, vou lá e faço um louvor, ou vou brigar com os irmãos que estão no Rock in Rio? Vou fazer evangelização na portaria do Rock in Rio. Bênção, né, irmão? Irmãos muito amadinhos. Faz um louvor, irmão. Se recolhe no teu quarto lá e busca no Senhor. O louvor está até hoje aqui, o Rock in Rio, ninguém sabe mais que existe. Agora até sabe que deu esse ano, mas fazia 20 anos que ninguém sabia que existia. E o louvor do irmão está aí. Eu nem sabia a história e canto esse louvor toda hora. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude diante de Deus? A minha, não a de vocês, a minha. Sofreu dano? Como crente no Senhor Jesus, sabendo que Ele te justifica? Amém, Senhor? Irmão Ademar de Campos, nós temos aqui algum material que o irmão trouxe e vamos seguir a nossa velha forma aqui. Vai estar lá o material, os DVDs, eu vou pegar ali um para mim ou dois, o DVD é 30, o CD é 15. Quem quiser e puder, coloca no gasofilácio o dinheiro da oferta. Mas os irmãos que não tiverem dinheiro, aqui vamos fazer uma ilhazinha utópica. Vinde sem dinheiro, comprar e comer. O irmão não pode dar a única coisa que ele tem para vender. Né, irmão? Concorda ou não? Esse aqui é 45 de Blu-ray, né? Então, os irmãos ali pegam. Quem quiser pegar, pega. Põe no gasofilácio quem puder. Quem não puder, está tudo certo também. Né? Aqui vamos fazer uma experiência que eu sei que dá certo aqui. Pode ser que não dê certo em outros lugares também. Se tiver 1000 pessoas aqui, também não faço isso não, irmão. Estou fazendo enquanto eu conto aqui. Eu faço minha matemática também. Sou um crente com uma fé testável, né? Mas que a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Algum irmão quer compartilhar algo rápido? Está ficando tarde, eu já falei demais. Eu queria ouvir, tem a Fernandinha, tudo bem, Fernandinha? Veio com teu marido aí? E as filhas todas, glória ao Senhor Jesus. Amém.
Tem algumas pessoas aí novas. Eu não sou muito bom nesse negócio de receber irmão aí quando vem, mas está todo mundo bem-vindo, tá, irmão? Isso aqui não é de ninguém, é de Cristo, está tudo certo. Pois quem precisar de alguma coisa pessoal, tem a Lorinete, eles são muito bons nesse negócio. A Lorinete e o Molina são bons em acolher. Eu saio fugido no fim do culto, pareço um bicho do mato. Irmão Ademar, consegue terminar o nosso um louvor ou dois, como quiser? Alguém quer? O irmão se sujeitaria que alguém pedisse alguma... Alguém tem alguma coisa que gostaria de ouvir ele mesmo cantando que ele tenha recebido do Senhor? Dar honra a quem tem honra, né, irmão? Quantos louvores hoje são cantados? Eu acho curioso também, Ademar. Só no meio crente que tem isso. Mas também tem no meio secular. Aí aparece o cara cantando louvor teu e põe que a letra é dele. Não é aquele que põe, né? Os outros põem. É muito engraçado. Né? Põe, né? Eu também queria pedir oração. Teve umas 2 vezes aqui cantando a Heloísa Rosa. Vocês lembram? Eu acho que ela deve estar no finzinho da gravidez dela para ter o primeiro filho. Quem puder ter essa informação, vamos orar aí para que dê tudo certo para ela e para o Marcos, o marido dela. Faz tempo que a gente não os vê aqui, mas o Senhor cuida deles. Eu me lembro que quando ela ficou grávida, eu orei bastante porque eu sentia que realmente Deus ia ter uma grande obra na vida deles com aquele filho, ou aquela filha, não sei o que o Senhor está providenciando. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e te agradecer, bendizer teu santo nome, te agradecer por todas as coisas, Senhor. Faça com que aquilo que foi falado, que seja teu, prolifere, frutifique no coração dos irmãos. O que não é teu, seja como joio, que mesmo plantado junto com o trigo, no final é colhido e vai para o fogo, e aquilo que é útil seja usado para edificação. Pedimos perdão pelas nossas tantas falhas, Senhor. Peço pelas minhas, peço também por aquela dos irmãos que não têm conseguido confessar, porque às vezes são coisas escusas que nem eles mesmos notam. E que o Senhor abençoe a todos e guarde em prosperidade, sabendo que o nosso Deus nos dá tudo em abundância, principalmente o dom de conhecê-lo, amá-lo e copiá-lo pelo seu infinito amor e misericórdia. Guarda os teus filhos, cuida deles, provê a eles tudo o que é necessário. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Senhor nosso Deus, nós agora louvamos e bendizemos seu santo nome. Maior prova cuida dela, de um guarda amor ela, dá para ela essa... tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Teu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus, yeah, yeah, e eu Jesus Cristo será sempre minha canção.